E será que os dividendos da Gerdau podem realmente disparar no mercado, chegando a 10% no curto prazo? Bem, precisamos entender aqui essas condições para que os dividendos da Gerdau possam disparar. Mas é verdade também que o mercado começou a perceber que tem algo diferente com a Gerdau. Afinal, nos últimos 5 dias, as cotações subiram quase R$ 1, somando aqui 4,73% nessa alta recente que começou na semana passada, o que pode ser um sinal positivo aqui para os investidores da companhia. De qualquer maneira, os acionistas tanto da Gerdau quanto da metalúrgica Gerdau estão buscando justamente isso, receber uma grande parcela dos lucros das empresas e que nos últimos anos foram simplesmente espetaculares. Afinal de contas, a Gerdau SA teve uma receita líquida de 43,8 bilhões de reais em 2020, praticamente dobrando no ano de 2021, chegando a 78 bilhões de reais e no ano de 2022, 82 bilhões de reais. Isso acompanhado de um endividamento líquido da companhia que foi reduzido para a faixa de 7 bilhões de reais, indicando uma alavancagem realmente pífia de apenas 0,3 vezes, o que significa dizer que ela precisa de apenas 30% do lucro operacional do ano dela para conseguir pagar toda a sua dívida. E não precisa ser nem mesmo um gênio da matemática para perceber, é realmente muito baixa. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso e também atendendo aos vários pedidos da nossa comunidade, é que nesse vídeo aqui vamos avaliar os dividendos da Gerdau e obviamente do ecossistema dela, envolvendo também a metalúrgica Gerdau. Mas eu também vou trazer um conteúdo mais fundamental para aqueles que ainda não conhecem as duas companhias, basicamente explicando aqui qual a diferença entre uma empresa e outra, e é claro, como que juntas elas podem ser um bom ou um mau investimento. E é claro, com tudo isso vamos conseguir avaliar se é um bom momento para investir nas ações da companhia. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E eu sei que a maioria dos investidores que estão chegando nesse vídeo aqui estão pensando justamente em ver logo se a empresa vai aumentar os dividendos e se é o momento de apertar o botão para fazer uma compra nas ações e colocar dinheiro no bolso. Mas simplesmente não é assim que o mercado de renda variável funciona. Se você não entender onde você está colocando seu precioso dinheiro, provavelmente você vai trocar os pés pelas mãos. Pode não ser hoje, mas certamente será amanhã. Então por isso é que eu sempre ofereço nos conteúdos do Ativo Virtual conteúdos mais fundamentais para conectar todas as informações e não parecer apenas que são conteúdos soltos ao longo do vídeo. E assim, cada vídeo do Ativo Virtual é pensado cuidadosamente para servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. Então vamos começar aqui primeiro entendendo essa composição acionária da companhia. Na verdade, é importante entender que as ações da Gerdau são negociadas tanto na nossa Bolsa de Valores, ou seja, a B3, em São Paulo, com os códigos de bolsa GGBR3 e GGBR4, que são as ações ordinárias e preferenciais. Como o próprio nome diz, as ações preferenciais dão direito à preferência no recebimento dos dividendos. E no caso das duas companhias, elas têm mais liquidez. Mas já vamos falar sobre isso também. Inclusive, qual ação está mais interessante para investir, seja as ações ordinárias ou preferenciais, tanto da Gerdau SA quanto da metalúrgica Gerdau. E por falar nela, ela tem os dois ativos de bolsa de valores, GOAL 3 e GOAL 4, ou seja, ações ordinárias e preferenciais. A empresa também negocia na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código GGB, que é a ADR lastreadas em ações preferenciais. E ainda por cima, a empresa também está listada na Bolsa de Madrid, com o código de bolsa de valores XGGB. E essa é uma parte muito importante para se compreender a respeito da Gerdau, porque vamos falar da holding. E eu vou dar um exemplo. A holding é uma empresa de investimentos cujo propósito é realmente investir em vários negócios. A Itaúsa, por exemplo, é uma holding ligada ao Itaú, mas ela também tem outras ações de várias companhias. Já trouxe várias vezes aqui no canal, como a Alpargatas, a Dexco, a CCR e muitas outras. E existem outras razões para esse tipo de companhia existir também. Por exemplo, o caso da Bradespar, criada pelos controladores do Bradesco, exclusivamente para organizar o investimento deles na Vale, isso após a privatização da companhia. Agora, no caso da Gerdau, ela não tem apenas uma holding, mas duas, a metalúrgica Gerdau SA e a Gerdau SA. Explicando, no caso da Gerdau SA, ela é negociada na Bolsa de Valores com os ativos que eu expliquei, tanto o GGBR3 quanto o GGBR4, e que tem sob seu guarda-chuva as siderúrgicas da companhia. Acima dela, existe a segunda holding, que é a
Metalúrgica Gerdau, que também eu já apresentei os códigos aqui, igual 3 igual 4, que detém 33,5% do capital da primeira holding, como podemos ver aqui nas participações diretas e indiretas sobre o capital total da companhia. E como vocês podem ver, de simples não tem nada nessa estrutura. As duas companhias são comandadas pelos mesmos CEO, CFO e diretores. Só entendendo, diretor-presidente da companhia, diretor financeiro da companhia e outros diretores. E tem um conselho de administração que é compartilhado. Na prática, elas são a mesma empresa, mas com despesas dobradas, que é um dos motivos que levam as ações da holding serem negociadas com desconto em relação ao papel principal da companhia. A Gerdau pura é um negócio com valor de mercado de 41 bilhões de reais e a ação GGBR4 tem um peso de 1,4% no índice inteiro da Bolsa de Valores. Já a Metalúrgica Gerdau vale 11,4 bilhões de reais aproximadamente e corresponde a cerca de 0,4% do índice da Bolsa de Valores. Então dá para entender o tamanho dessas empresas, porque o índice da Bolsa de Valores tem mais de 100 ações. E assim podemos ver realmente toda essa complexidade aqui de vários negócios associados à empresa. Se eu fosse fazer um vídeo realmente para explicar para vocês todas as atividades que a empresa faz, como ela está dividida e demais meandros aqui relacionados à Gerdau, eu não precisaria de um vídeo, mas vários vídeos para conseguir explicar minimamente como essa empresa funciona. E é por isso que eu sempre convido as pessoas, aqueles que querem investir na Bolsa de Valores, a estudar. E eu trago conteúdos diários aqui no Ativo Virtual. Então por isso que eu te convido para se inscrever e ligar o sino de notificações para receber esses conteúdos diariamente. Depois dessa breve introdução, agora sim podemos falar sobre os dividendos da companhia, que eles podem saltar de 6% para 10% após venda de ativos. Mas é claro, vou trazer aqui também quais são essas vendas de ativos mencionadas nessa matéria. Matéria essa que acabou de sair dia 24 de janeiro. Lembrando que a Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil e deve ter seus dividendos turbinados em 2024 por conta da venda de um ativo-chave da companhia. Em um relatório recente, os analistas afirmaram que o dividend yield da Gerdau, ou seja, GGBR4, por ser as ações preferenciais da empresa, e como eu falei, eu vou explicar a respeito de cada um desses ativos e obviamente também a diferença entre eles e qual está mais interessante neste momento. Mas aqui dizendo que pode saltar de 6% para algo próximo a 2 dígitos, contando com possíveis recompras de ações da própria companhia, afinal de contas é um mecanismo que se assemelha aos dividendos. Existem literaturas no mercado que discordam a respeito disso, mas de maneira geral, ela sempre vai gerar algo positivo para quem já é acionista da empresa, seja na valorização do ativo ou porque a empresa pode gerar lucros com operações de compra e venda e depois reverter em pagamento de dividendos, afinal de contas tudo vai compor o lucro da empresa e ela vai seguir a mesma política de pagamento de dividendos, distribuindo o percentual alvo, que é o chamado payout, para os seus acionistas. De todo modo, a matéria apresenta uma distribuição proporcional de um incremento de 66% em relação ao que a empresa iria distribuir antes dessa venda. E que venda é essa? Bem, essa venda equivale a 5% do valor total de mercado da Gerdau. Lembrando que eu acabei de explicar sobre o ecossistema da companhia com as participações diretas e indiretas. Então dá para entender o tamanho dessa venda dizendo que são 5% dela. E sim, a empresa trouxe um fato relevante recentemente, na verdade foi publicado aqui no dia 17 de janeiro, informando que ela celebrou acordos definitivos para a venda da totalidade de suas participações societárias, que representam 49,85% de uma joint venture. Lembrando que uma joint venture é quando duas empresas se unem para atingir um objetivo específico, e assim elas acabam formando aqui uma outra pessoa jurídica, no caso essa empresa aqui. E também ela vendeu 50% de outra joint venture, que é a Gerdau Metaldon Corp, com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica. E quem foi o comprador? Bem, esse grupo aqui chamado Inicia. O fato é que essas joint ventures, elas são as unidades industriais de produção de aço longos com uma bela capacidade de produção, sendo que nos últimos 6 anos o EBITDA médio combinado das duas operações foi de cerca de 134 milhões de dólares, sendo a participação da Gerdau correspondente a 50% dessa geração. Mas o fato é que essa transação tem um preço base correspondente a 325 milhões de dólares. Ocorrerá dentro do primeiro semestre de 2024. E é exatamente daqui que podem sair novos pagamentos de dividendos. Mas é claro, não é todo esse valor que vai ser revertido em pagamento de dividendos. Afinal de contas, a empresa tem outras questões para resolver e o payout é o percentual que se retira dos lucros de uma empresa para fazer o pagamento dos dividendos. E de longe, a Gerdau ela faz um pagamento de 100%.
Na verdade, recentemente a Gerdau tem feito um payout de cerca de 34%, e a metalúrgica Gerdau tem feito um payout de quase 60%. Então mostra aqui a diferença de pagamento entre as duas companhias. Novamente, chama atenção para quem não entendeu ainda como funcionam as duas empresas, para voltar no início do vídeo e compreender como é o funcionamento das duas companhias e também o esquema das holdings. E é claro, se vocês quiserem que eu traga mais detalhes a respeito dessa organização societária, o desconto de holding e muito mais, deixe nos comentários abaixo para eu entender que esse conteúdo é relevante para você. Não pensa que se pedir uma vez, não precisa pedir mais. É melhor sempre pedir, porque assim vocês me mantêm informado sobre aquilo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Como, por exemplo, esse mesmo vídeo que eu estou trazendo para a nossa comunidade. A companhia também reforça que essa transação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital, concentrando-se no crescimento e competitividade dos ativos com maiores potenciais de geração de valor no longo prazo. O que significa dizer que essas joint ventures ela já não está acreditando mais tanto assim para o longo prazo. E dessa forma, os recursos provenientes da transação serão utilizados na execução do programa de CAPEX estratégico da companhia. Lembrando que o CAPEX são os investimentos que a empresa faz na sua própria operação para ser mais produtiva, baixar seu custo de produção e muito mais. Mas tem outros fatores aqui. E essa mesma matéria, ela traz exatamente esses outros fatores e que estão alinhados com outros vídeos que eu trouxe aqui do canal, por exemplo, envolvendo a própria Vale. E a questão é que a venda veio em um momento importante da empresa, já que o momento não é dos melhores para siderúrgicas brasileiras. Isso porque o aço chinês realmente tem inundado o mercado brasileiro e a saída possível, que seria taxar o aço importado, parece estar fora dos planos do governo federal. Afinal, as siderúrgicas realmente estão implorando para o governo fazer alguma coisa em relação a esse cenário aqui. E uma vez que isso poderia elevar os preços dos produtos, como carros, geladeiras e afins. Ou seja, isso não seria nada bom para a popularidade do governo atual e por isso o tema é visto como sensível. E não entendo errado essa frase aqui que a gente está observando nessa matéria. Ela não é politizada, ela apenas está trazendo uma questão. Ou seja, qualquer governo que tomasse uma decisão de taxar e acabar aumentando o preço de carros, geladeiras e outros produtos que são comercializados no território brasileiro e que dependem necessariamente do aço, vai trazer impopularidade. Então não está defendendo nenhum governo nem outro e muito menos esse canal aqui é um canal politizado, não é? Já falei isso várias vezes aqui no canal, então apenas reforçando que eu só trago matérias que falam sobre política para esclarecer a respeito da economia ou algo que impacte diretamente nos investimentos. E foi aí que a Gerdau tomou uma decisão, que é justamente de antecipar e anunciar essa venda das duas unidades da América do Sul. A venda foi elogiada por alguns analistas de mercado. Independente da opinião deles, esse vídeo aqui é justamente para te dar condições de você chegar à sua própria opinião a respeito dessa venda. Afinal de contas, existe aqui o chamado prêmio de venda e que na avaliação desses analistas foi bastante interessante para a empresa. Com a explicação que a Gerdau possui aproximadamente 50% dessas unidades, e é verdade, vimos agora há pouco, no documento oficial da companhia, e vendeu a participação de 325 milhões de dólares, representando um múltiplo de aproximadamente 4,8 vezes o valor de firma dividido pelo EBITDA. Lembrando que o EBITDA é o lucro operacional de uma empresa. Essencialmente são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, fica fácil de perceber que realmente essa venda foi interessante sobre o ponto de vista de valor financeiro para a empresa. Ainda mais porque a própria Gerdau ela negocia com menos de 4 vezes essa mesma avaliação. E é por isso que pode gerar dividendos extraordinários. E eu estou chamando de extraordinário porque vem de uma fonte de lucro não recorrente, que é justamente a alienação de ativos da empresa, ou seja, a venda deles, aumentando o pagamento dos dividendos. Agora vamos ver aqui no Investidor 10 para já aproveitar e fazer uma comparação do segmento da empresa. Vamos começar aqui com a metalúrgica Gerdau, com GOAL 4, e vamos fazer uma comparação por setor, que é o setor de materiais básicos. E aqui temos o PL da empresa atualmente em 3,78, que realmente é um PL baixíssimo, um dos menores da Bolsa de Valores, sendo que o setor tem um PL de 5,08. Ainda por cima, se observarmos o próprio PL médio da companhia, vamos ver que ela está com um PL médio dos últimos 10 anos de 7,85. E realmente tem alguns pontos aqui de dispersão, como 22,57 em 2019, mas também tem em 2017, puxando para baixo, menos 29,45, o que significa dizer que 2017, 2016 e 2015 a empresa fechou com prejuízo. Agora, os outros anos ela passou aqui por várias transformações e realmente 2021 foi quando ela começou a trazer aqueles resultados que eu trouxe logo no início do vídeo. Já o PVP não deixa dúvida nenhuma, independente de fazer uma comparação setorial. A empresa está 42% mais barata do que o seu valor patrimonial. Então, realmente, o desconto aqui é óbvio. Ainda mais com o endividamento
realmente pífio, como é este aqui. E a média do setor indicando que está 29% acima da média do valor dessas empresas. E como eu mencionei, um payout interessantíssimo de quase 60%, sendo que a média do setor não chega a 25%, aqui com 22%. E vamos fazer a mesma coisa agora com a Gerdau, usando aqui as ações GGBR4. E fazendo também essa mesma comparação com o setor, ou seja, aqui com materiais básicos, vamos ter o PL também muito descontado de apenas 4,69, bem perto do que é o Banco do Brasil, por exemplo, e a média do setor com 5,08. Então, também descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros, e o PVP também não mente, 25% abaixo do seu valor patrimonial, sendo que a média do setor é 25% acima. E mesmo com payout menor do que a metalúrgica, ainda assim esses 34,5% é bem superior à média do setor. Mas e no tempo, comparando aqui a rentabilidade de cada um dos ativos das duas empresas, ou seja, GGBR4, GGBR3, igual 3 igual 4. Nos últimos 5 anos, a ação que mais valorizou foram as ações GGBR3, com 153% de valorização. Na segunda posição, ficou GOAL3, com 125%, depois GOAL4, com 117%, e então GGBR4 com um crescimento de 102%. De todo modo, estamos falando aqui que minimamente as ações dobraram de valor nos últimos 5 anos. Mas sem dúvida nenhuma, GOAL3, mesmo nos últimos 2 anos, valorizou 33% aproximadamente, se tornando a ação que mais se valorizou no tempo. Mas aí vem então a necessidade de a gente comparar os indicadores das empresas, justamente para entender aquela que está no melhor momento, mas também eu vou aproveitar para explicar a diferença entre essas ações aqui. Essencialmente, as ações com final 3, que são as ordinárias, elas dão direito a voto na companhia. E também ela tem um número menor de ações em circulação. Ainda assim, as cotações desses ativos são realmente muito próximas. Mas existe uma grande diferença de liquidez entre os ativos. Como exemplo, as ações GGBR3 igual ao 3 têm uma liquidez média diária de cerca de 1 milhão a R$1.200.000 por dia na Bolsa de Valores. Já a GGBR4 chega aos R$200 milhões, igual ao 4, cerca de R$90 milhões. O que indica também que é muito mais fácil negociar os ativos GGBR4 igual ao 4 por conta da liquidez, inclusive fazer aluguel de ações e operar opções de ações, para justamente gerar o dividendo sintético. Lembrando que aqui no canal tem a playlist chamada Começando do Zero, e que inclusive eu já ensinei aqui mais de uma vez como gerar dividendos sintéticos, e este último vídeo eu trouxe como receber 5% de yield, ou seja, sem um anúncio de pagamento de dividendos, como receber 5% a mais em relação ao que o investidor tem investido em uma determinada ação. No caso aqui, eu usei as ações da Bradespar, e pelos indicadores, não tem dúvida nenhuma. Em relação a GGBR3 e GGBR4, a ação mais descontada nesse momento realmente são as ações ordinárias GGBR3, tanto no PL quanto no PVP, e também representando aqui um dividend yield superior, de 8% aproximadamente. Já para GOAL3 igual ao 4, aí a coisa se inverte. A ação mais barata vai ser a ação mais líquida do mercado, que são as ações preferenciais igual ao 4, ficando mais barata no PL, no PVP e também com um dividend yield superior de 16,13%. E se compararmos os 4 ativos, também igual ao 4 está mais descontada nesse momento em todos os indicadores atrelados aqui ao preço. Como podemos perceber, a taxa de crescimento anual composta das receitas dos últimos 5 anos é a mesma, porque por conta da situação que eu expliquei no início do vídeo, é a mesma empresa. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito das duas empresas, onde você está investindo e qual a sua opinião a respeito do mercado delas. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.